Muito bem, já estou gravando. Estou, né? Deixa eu ver aqui. Bem. Então, né? A gente vai hoje ter o acadêmico de medicina, o Gustavo, vai falar de alterações de viárias superiores e infecções, né? Eu já vou passar a palavra para ele, Gustavo, eu vou te atrasar mais 5 minutinhos, porque eu fiquei devendo uma coisa da semana passada. Na verdade, eu fiquei devendo duas coisas. Uma parte sobre andador e uma parte sobre os slings. Mas a pergunta dos pais era mais em relação ao sling, canguru, mochila. Nós temos vários tipos de... eu botei entre aspas carregadores, tá? Que foi, Raquel? Tá rindo do quê, Raquel? Né? Então, eu vou só compartilhar, vai ser bem rapidinho aqui com vocês. Estão vendo aí? Me dêem um ok, por favor. Um sim. 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 Sim, prof. No chat. Um sim, obrigada. Eu chamei de carregadores, não sei se existe um nome mais técnico para isso, né? Tá? Mas a dúvida grande está aqui, ó, gente. Tá aqui, minha gente. Vamos botar isso aqui para cima para todo mundo ver direitinho quando for ver a gravação, ó. Usa ou não usa essas formas de carregar a criança, né? Que são panos, que a gente chama de sling, são chamadas também de mochilinha, tá? São chamadas também de canguru. Acho que cada parte do país e local, né, chama de um jeito. E aqui está a nossa explicação de usa. Até aqui tem, né, formas de usar. Achei bem interessante essa figurinha aqui. Observe que todas são de frente para a mãe, mas também dá para usar nas costas, né? Os índios usavam, ou melhor dizendo, as índias usavam bastante, né? As crianças, eles, né, faziam uma amarração com as crianças nas costas, tá? E isso pode ser usado, a gente, né, pede que não fique por muito tempo. A Bia falou semana passada, né, que isso aqui é muito importante, o contato, ó, pele a pele, mãe, né? Entretanto, quando uma criança fica grande aqui, ó, a partir de 7 a 12 meses aqui, ó, dá uma diminuída nessa questão do ambiente, né? Da visão para o ambiente. Então, tem que pensar em variar essas posições, né? Então, evitar usar muito tempo, 10, 15 minutos para a mãe carregar essa criança de um local para o outro, ou uma forma de acolher a criança, né? Sentir segura, tá? Mas a gente sempre, ó, isso é muito legal para o contato olho, né? De mãe e filho aqui, isso eu acho excelente. Mas se ela viver aqui, ela só vai conhecer a cara da mãe, né? A gente tem que botar essa criança de frente para o mundo aí, para conhecer o ambiente, ver a casa, ver a rua, tá? Então, o bom senso, né, nos diz sempre que nada tem que ser para sempre e nem pouco, né? Pode ter essas experiências por um pouco tempo. A gente evita ficar muito tempo aí, então, dentro desses slings, essas amarrações, esses mochilas e canguru, tá? Mas a principal informação que eu quero passar aqui é sobre a posição, tá? Então, a amarração, o sling, ela tem que trazer até o joelho. Vocês podem ver aqui, né? Aqui só fica o pezinho para fora, aqui vem até o joelho, aqui pega embaixo da coxa. Só lá perto de 1 ano que ele pode ser mais próximo do quadril, mas mesmo assim ainda pega membro inferior, né? Não pega lá no joelho, né? Ó, visto de lado a gente vê melhor, ó, só o pezinho, aqui já aparece o tornozelo,
aqui aparece um pouquinho mais, né, da perna, e lá no 10, 12 meses está no joelho, tá? Por quê? Porque isso é uma posição fisiológica, tá? A flexão do quadril, joelho aqui, ok? Quando se usa aqueles slings, se amarra o sling ou aquela mochila ou qualquer outra coisa assim, que a perna fica pendurada aqui, ó, ela não tem um apoio, né? A criança fica pendurada aqui pela região da pelve, tá? Então a gente pode ter alterações aqui na coxa femoral, nessa articulação do quadril aqui, né? E aí a gente pode ter problemas. Então a gente, se comprou lá uma mochilinha, uma coisa, e a criança ficou com a perna pendurada assim, não pode. Se a criança fica com a perna, né, protegida, ou melhor dizendo, a coxa protegida até o joelho, pode. Então vamos lá. Não pode ficar pendurada a perna, pode se ficar esse tecido até o joelho. Então, essa primeira foto aqui, dessa mãe que o sling aqui é um cinza escuro, dessa mãe que tem a blusa listradinha, né? Azul e branca. Abram os microfones, me digam se vocês acham que tá certo ou tá errado. Vai, gente, com participação hoje. Eu acho que tá errado. Eu tô com o microfone. Também acho que tá errado. Agora vocês viram a Concordo, cola acho que tá errado. Tá errado, né? Tá errado, prof. Tá muito errado, tá? Porque a perna tá pendurada, ó. Não tá aqui na base do joelho, né? Ok. E essa segunda, vocês veem que a criança é até maior, ela tá bem afastada da mãe. Tá certo ou tá errado? Acho que agora tá certo, Pelo né? apoio, parece certo. Tá certo? Tá passando bem no joelho lá, né? Ó, então, tá ok, tá? Aqui, ó. O que a gente acontece aqui, ó? Geralmente, esses que você compra pronto, não tô falando que todos, tá, gente? Mas quando a gente tem um sistema de panos, a gente consegue organizar. O sling é um pano, né, de lá tantos metros que você vai enrolando aqui no corpo, tem uma forma de colocar, então que a gente pode ajustar. Quando a gente compra isso aqui, a gente chama de mochila, canguru ou outros métodos, tá, pessoal? Dificilmente a gente consegue um apoio da coxa, né? Vocês podem ver que as pernas estão penduradas, né? Tá? Mas que a mãe botou a mão na bunda aqui, ó, mas ela não vai caminhar. Olha, meu Deus, olha a hiperlordose que causa na mulher aqui, ó. Mas ela não vai caminhar segurando sempre a criança. Geralmente as mães usam isso para ficar com os braços livres para fazer alguma atividade, certo? E o que vocês acharam? Essa aqui, que a gente chamou de mochilinha. Tá certo ou tá errado? É errado. Tá errado, né? Errado. Errado Perna, também. perna pendurada, tá, gente? Então, isso aqui vai fazer mal pro quadril da criança, tá? Então, pode usar, né? Pode usar. Desde que o canguru... Eu não achei uma imagem dessas, se eu achar, depois eu mostro que existe alguma marca ali, né? Para não estar falando de marcas, tá? Mas existe uma mochila, um canguru, deve existir, que segura até a coxa, né? Ou seja, até o joelho, tá? Então, esses aqui a gente não usa. Esse primeiro a gente não... A forma de amarrar esse sling tá errado, porque a perna também tá pendurada. E aqui tá certa, porque segura até o joelho, então não vai causar danos no quadril. O que a gente vai ter que observar na criança, eu estou falando na criança em geral, né? Qual é o grande problema da criança com síndrome de Down? É que ela já tem essa abdução aqui, né? Esse afastamento dos joelhos aqui exagerado, né? Então, a tendência de ficar nessa posição aqui é afastar ainda mais um joelho do outro. Então, se for necessário, usa, mas evitar um tempo prolongado, tá? É só mesmo o necessário, assim como o bebê conforto é necessário para transportar a criança no carro, né? Assim como a gente tem algumas coisas, né? A cadeira lá
alta para comer, ou nem precisaria ser alta, mas uma cadeirinha para posicionar para comer. Mas essas restrições a gente tem que controlar o tempo e na síndrome de Down, principalmente por causa dessa abdução aqui exagerada. Tiradas as dúvidas, minha gente? Sim. Sim, né? Tá? Se eu achar um que não seja aquele sling, que é o pano, e que fique bem bonitinho, assim, que pegue bem a perna, eu compartilho daí com vocês. Daí semana que vem, introduçãozinha, eu vou falar um pouquinho bem rapidinho dos andadores, para nós não tomar muito tempo do Gustavo. Gente, poxa, eu ia falar alguma coisa. É que eu estou vendo uns iPhone aqui, algumas pessoas sem o nome. Lembra que eu já expliquei para vocês, se você for aluno, né, e quer contar essas horas, ganhar certificado, seu nome precisa estar aqui, porque a lista de presença fica com o nome que está aparecendo. Então, por favor, né, quem tá como iPhone, algum nome que não é o seu, corrija o seu nome para a gente depois fazer o certificado. Gustavo, querido, desculpa que eu tomei seu tempo, então vamos lá. Você pode abrir sua apresentação e a sua câmera e vamos trabalhar. Deu certo? Estamos te vendo. Só falta tu abrir a imagem. Tá. Foi? Foi, tudo certo. Beleza. Boa noite a todos, eu sou o Gustavo Mazardo, sou acadêmico da nona fase de Medicina da Unisul, e hoje no projeto Motiva Down vou apresentar o seminário sobre as alterações em vias aéreas e infecções de vias aéreas mais comuns na síndrome de Down. Só lembrando que eu não sou nenhum especialista na área, só vou compartilhar algumas coisas que eu percebi e qualquer dúvida pode ser tirada no final da aula. Só um sumário, então vou abordar basicamente as alterações gerais da síndrome e algumas patologias, principalmente a obstrução de vias aéreas na síndrome de Down e a apneia obstrutiva do sono, e as principais infecções. Então, a síndrome de Down ou trissomia do 21 é uma condição humana geneticamente determinada e foi a primeira síndrome a ser descrita na espécie humana. E por isso é que tem maior incidência, porque, consequentemente, tem mais diagnóstico e é a que mais tem estudos. Então, isso é um ponto positivo. A trissomia ela pode ser simples do cromossomo 21, que é a imensa maioria dos casos, em torno de 95%. Pode ser também o mosaicismo e a translocação. Aqui na imagem eu coloquei só o cariótipo, né, que mostra a trissomia do 21, a trissomia simples. No Brasil, nasce uma criança com síndrome de Down a cada 600 e 800 nascidos vivos. É uma incidência bastante alta. O diagnóstico clínico é basicamente feito com as características físicas presentes na síndrome de Down. E o diagnóstico laboratorial é basicamente através do cariótipo, que é essa imagem que eu coloquei aí para vocês. A presença desse cromossomo 21 extra na constituição genética determina essas características físicas específicas que vão servir no diagnóstico clínico. Vai ter uma disfunção imunológica que a gente vai comentar durante a apresentação. A hipotonia muscular generalizada, que é basicamente a criança fica mais molinha, porque os músculos são mais molinhos. E isso vai estar presente praticamente todas as patologias que vão estar envolvendo as vias aéreas, né? Porque basicamente a via aérea é puro músculo. E também tem atraso de desenvolvimento neuropsicomotor na criança, que é bastante comum. Então, as crianças com síndrome de Down têm um risco aumentado de anomalias congênitas, principalmente as doenças cardíacas congênitas, que podem trazer alguma repercussão para a via aérea, pode acumular líquido no pulmão, pode fazer hipóxia, que é a baixa concentração de oxigênio no sangue. Elas apresentam maior risco de acometimento auditivo, problemas oftalmológicos, ou seja, do olho, do ouvido, apneia obstrutiva do sono e displasia de quadril e pés planos. Essas crianças vão ter maior incidência de doenças autoimunes também, e principalmente o aumento da suscetibilidade a infecções, que é o que a gente vai discutir na aula, justamente pela disfunção imunológica presente na síndrome. Eu só coloquei aqui algumas porcentagens de algumas patologias de audição e sistema respiratório. Crianças com síndrome de Down, tem em torno de 75% dessas crianças têm perda auditiva, um grau, seja ele leve, moderado ou grave. Vão ter otites de repetição de 50% a 70%, tem alguns trabalhos que mostram até porcentagens maiores,
A síndrome da apneia obstrutiva do sono em torno de 57%, mas também tem estudos que mostram que é bem mais que isso. E comprometimentos respiratórios gerais, tosse e infecções gerais, em torno de 30% a 40%. Das alterações gerais que vão afetar, sobretudo, a via aérea, a hipotonia muscular generalizada é clássica, né, porque tem músculo no corpo todo, a língua é músculo, a via aérea é músculo. Então, essa criança que tem hipotonia, ou seja, o músculo é mais molinho, mais frágil, ele vai afetar a via aérea, né, em graus leves, moderados ou graves. A macroglossia, como eu falei, a língua é músculo, então essa língua já é aumentada por característica da síndrome, e por ela ter hipotonia, também essa língua vai ficar mais flácida e cair sobre a via aérea, principalmente quando a criança está deitada. Tem protusão lingual também, o palato é mais alto, né, dessa criança, que é o céu da boca. Tem as alterações imológicas, a ponte nasal é plana, o nariz é hipoplásico, ou seja, o nariz é menor, justamente onde a principal entrada do ar é pelo nariz. A orelha é pequena, o conduto auditivo é pequeno, então entra menos som, é mais fácil acumular algum material no ouvido e fazer alguma obstrução, por exemplo, cera, rolha de cera. Essas crianças têm retrognatia ou micrognatia, que é o queixo mais para dentro, então a via aérea bucal, sobretudo, a orofaringe é menor. E elas têm hipertrofia adenotonsilar, que popularmente é adenoide, né? Mas também tem a hipertrofia de amígdala, que também vai afetar a via aérea, sobretudo. Das alterações auditivas da síndrome de Down, a otite média aguda é causa frequente de procura de atendimento, né, das crianças com síndrome de Down, sobretudo otite média com infusão, ou otite média secretora. A otite média com infusão geralmente é uma otite que apenas acumula líquido na orelha média. Geralmente não está associada com infecção, mas a gente sabe que por ter líquido, por ter estase de líquido, é mais fácil fazer infecção. Então, qualquer micro-organismo que tiver ali vai ser mais fácil provocar uma infecção e gerar uma otite média aguda. As otites médias agudas, quando elas são muito recorrentes, tem muitas vezes, ou ela é crônica, pode levar à perda auditiva. E em torno de 93% das crianças com síndrome de Down tinham, num estudo, né, tinham otite média com infusão com 1 ano de idade, e tem uma redução da porcentagem para 68% no 5º ano de vida. Então, ao longo do tempo, tende a melhorar esse quadro, mas ainda é uma porcentagem bastante alta. Em geral, as crianças e adultos com síndrome de Down têm uma incidência significativamente maior de perda auditiva do que a população em geral, em torno de 40% a 80%. Só para mostrar ali na primeira imagem, quando a gente vai fazer o exame do ouvido, a gente coloca o otoscópio, que basicamente é algo uma lupinha que a gente coloca e com uma luz, e a gente vai enxergar a membrana timpânica. Normalmente ela é como está na imagem aqui, ela é translúcida, eu consigo enxergar bem os ossículos, ela tem esse cone de luz presente, e não tem nenhum sinal de inflamação aqui. Mas na otite média com infusão, que é bastante clássica da síndrome de Down, ela tem bastante bolhas, ela acumula líquido lá dentro da membrana timpânica. Aqui a gente está olhando a orelha externa, né? Até a membrana timpânica. Depois dela seria a orelha média, que é onde vai acumular líquido. E aí tem mais chance de fazer infecções e consequentemente, acumulando líquido, a criança vai ouvir menos. Porque a função do tímpano é vibrar conforme o som e transmitir para os ossículos esse som e gerar um estímulo neurológico que ela vai se interpretar no cérebro. Se tem líquido ali, é mais difícil o tímpano vibrar e transmitir esse som. Então, a criança vai ter hipoacusia, que a gente chama que é uma perda auditiva, né? Gustavo, mantendo o slide anterior, né? Só para ficar bem claro, assim, às vezes a gente tem alguém, né? Otite quer dizer que ali o ouvido ou a orelha, né? Melhor dizendo, está inflamada, né? Que pode ser ou só a inflamação ou a infecção, certo? Só para a gente deixar o termo bem claro, né? E falhou aqui, não sei se foi tu ou se fui eu. Pode repetir, por favor? Na verdade, a otite, a palavra em si é inflamação, né? Mas geralmente ela vem associada com infecção. Com infecção, ótimo. E outra coisa que eu me lembrei, ouvindo você falar agora da otite média com infusão, dessa questão do acúmulo de líquido, as crianças que mamam deitadas, né? É legal passar essa informação para os pais, que uma forma de não acumular líquido aqui
é essa posição totalmente reta durante o dormir. O interessante é e mamar deitado, sempre com a cabeceira elevada. Não sei se tu ia trazer essa informação, mas tu falando e depois eu ia esquecer, então preferi te interromper agora. Mas não sei se, né, se tu já ouviu falar, teus professores falar como tem uma ligação das crianças que mamam totalmente deitada, né? E essa infecção, essa inflamação, esse acúmulo de líquido nos ouvidos que pode levar a uma inflamação / infecção. É isso mesmo. Tanto que a gente vai ver que tem a comunicação do nariz, né, nasofaringe, com o ouvido, né, que é a tuba auditiva que eu vou comentar na sequência. Daí, se a criança é amamentada deitada, é mais fácil esse líquido ascender para o ouvido, né, consequentemente fazer a otite. Ainda sobre as alterações auditivas, então a deficiência auditiva, ela pode flutuar com o tempo, ou seja, ela pode melhorar com o tempo, porque a gente viu também que a otite com a infusão melhora ao longo do tempo com a idade da criança. A deficiência auditiva é comum na síndrome de Down, e o desenvolvimento da fala depende da audição. Então, justamente por isso que é importante sempre fazer uma avaliação da audição da criança quando ela tem atraso, né? E geralmente vai ter atraso na síndrome de Down. Imaginem vocês uma criança que não sabe falar, mas ela também não ouve para ela conseguir aprender. Então, por isso que é importante a equipe multiprofissional atuando, seja o otorrino, seja a fono, seja a físio, seja até mesmo o dentista para avaliar, né, a boca em si. Enfim, todos os profissionais, né, principalmente o cardio, o oftalmo, que também vão ter outras alterações nessas patologias da criança. De alterações auditivas da síndrome de Down, então, estenose do meato acústico externo ocorre em até 50% dos pacientes com síndrome de Down, que está associado com as malformações anatômicas na região da orelha, nariz e garganta. O meato acústico externo nada mais é do que a entrada da orelha aqui para fora. Então, se esse meato acústico externo ele é mais estenosado, ou seja, mais fechado, como eu falei anteriormente, é mais fácil qualquer rolha de cera já obstruir e gerar uma hipoacusia, uma dificuldade de audição, e até mesmo acumular secreção de qualquer etiologia que seja, né? Ocorre também o estreitamento da trompa de Eustáquio, que a gente chama de tuba auditiva também, que é justamente essa comunicação que eu falei do nariz, da nasofaringe com o ouvido, dos dois lados. E a forma mais cilíndrica dessa trompa também leva ao acúmulo de mais líquido nesse ouvido médio. Então, tem uma disfunção da formação, por ser mais cilíndrica desse tubo auditivo, e ele ser mais estenosado, e também tem a hipotonia, né? Que é clássica da síndrome. O que abre essa tuba auditiva seria o músculo tensor do véu palatino, que está lá, né, na nasofaringe. Se a criança tem hipotonia, esse músculo não funciona tão bem e, consequentemente, a tuba também não vai ficar tão aberta quanto deveria. Mas, Gustavo, por que tem que ter essa comunicação do nariz com a orelha, né? Imaginem vocês que a orelha tá exposta à pressão atmosférica aqui do lado de fora. Se não tivesse uma tuba, né, algo ventilando a orelha média para equalizar essa pressão, o tímpano não conseguiria funcionar bem. Então, quando essa tuba está estenosada e acumula líquido, o tímpano não vai funcionar bem. Por isso que a criança vai ter essa dificuldade auditiva. E o tratamento, basicamente, da otite média com infusão é uma colocação de tubo de equalização. Já que a tuba auditiva está fechada, eu vou lá no tímpano e coloco um tubinho para sair essa secreção para fora da orelha e ficar ventilando e equalizar essa pressão, né? Vou mostrar em imagens agora, fica mais fácil, eu acho. Então, aqui a gente vai ter, deixa eu só diminuir aqui, aqui a gente vai ter a orelha externa, né? Aqui, essa parte toda é a orelha externa. Aqui é o que eu comentei do meato acústico externo. Ele vai estar mais estenosado na síndrome de Down, então vai estar menor. Imagine menor esse diâmetro. Então, qualquer rolha de cera é mais fácil acumular e gerar uma dificuldade auditiva. Aqui é a orelha média. Justamente aqui entraria o som, vibraria a membrana timpânica, vibraria os ossículos e transmitiria essa informação para a gente ter a percepção sonora. E aqui fica a tuba de Eustáquio que eu falei. Aqui atrás estaria o nariz, né? Aqui seria o músculo tensor do véu palatino que eu comentei. Esse músculo abriria a tuba e comunicaria, né? Entraria ar aqui para equalizar a pressão dos dois lados. A criança com síndrome de Down tem a hipotonia muscular, então já não vai estar tão aberta essa tuba aqui embaixo, no nariz, aqui embaixo, e essa tuba tende a ser mais cilíndrica e ter mais chance de ficar estenosada, então acumula secreção aqui dentro e não vai deixar com que essa membrana timpânica funcione adequadamente.
Além disso, as crianças em geral, que não estou falando só da síndrome de Down, elas vão ter essa tuba auditiva mais horizontalizada. Então, imagine aqui que está o nariz e essa tuba comunicando com o ouvido. Na criança, essa tuba é mais horizontal, ou seja, mais fácil ir líquido do nariz para a orelha. Ao contrário do adulto, que quando cresce a cabeça, o crânio em geral, essa tuba tende a ficar mais vertical e dificultar o acúmulo de líquido. É mais difícil o líquido subir esse trajeto do que aqui na criança. E na síndrome de Down também a criança vai ter essa alteração, né? Que é normal, né? Não estou falando de patologia. Então, a orelha média normal aqui que eu falei lá, a orelha média, que eu comentei, a tuba auditiva e os ossículos. A criança com síndrome de Down tem mais chance de fazer otite média com efusão, que vai acumular secreção aqui no ouvido médio. Essa membrana timpânica vai ficar mais inflamada, mais espessada, vai ser mais difícil transmitir a vibração sonora, a criança vai ter dor, a criança vai ter hipoacusia, que é a dificuldade de audição, né? A criança vai ter dor, ela vai reclamar, vai apontar, muitas vezes vai, inclusive, chorar por isso, né? Eu sei que é difícil na criança com síndrome de Down, às vezes, perceber isso, mas sempre tem que desconfiar disso. Então, aqui que eu comentei é o tubo de equalização, né? Teria líquido acumulando aqui dentro, a gente vai lá, isso é um procedimento cirúrgico da otorrinolaringologia, eles colocam esse tubo para sair a secreção que estaria aqui dentro para fora e equalizar a pressão daqui de dentro com aqui de fora. Daí o tímpano consegue funcionar bem. Isso é importante também orientar os pais, porque às vezes coloca esse tubo e vai no pediatra, às vezes ele vai fazer vai olhar o ouvido da criança e acha que é um corpo estranho, mas na verdade não é um tubo que é de tratamento para criança, né? Alterações de vias aéreas na síndrome de Down. Então, em um estudo, 42% dos pacientes com síndrome de Down tinham hipertrofia adenotonsilar, então adenoide aumentada. Outros achados incluíram também a laringomalácia, em torno de 28%, a macroglossia, que é a língua grande, em 26%, estenose subglótica em 23%, estenose traqueal congênita em 5%. Aqui, só para ressaltar, as causas de obstrução de vias aéreas superiores na síndrome de Down vão estar mais relacionadas com a idade. Então, crianças abaixo de 2 anos tendem a ter as causas congênitas, né, desde o nascimento, que no caso seria a laringomalácia mais frequente. E acima dos 2 anos, justamente a hipertrofia adenotonsilar, que seria ou adenoide aumentada, a amígdala aumentada, e muitas vezes o procedimento cirúrgico vai estar indicado, né. Aqui só para mostrar para vocês que tem uma série de alterações anatômicas, algumas a gente comentou, que é o fenótipo facial, né, as alterações de face, a micrognatia, o nariz menor, o ouvido menor, a macroglossia, o alargamento, o aumento de tonsilas, né, que é adenoide, a hipofaringe, que é menor, a laringomalácia, o traqueobrônquio, tudo isso eu vou comentar na sequência. A disfunção da tuba de Eustáquio, que é o que eu falei, estaria ventilando, né, o ouvido médio com o nariz, com a orelha externa. Disfagia, o refluxo gastroesofágico, que também pode ascender para a via aérea e causar lesão. E tem a disfunção imunológica, né, que eu vou comentar mais para frente. Das alterações de vias aéreas, então, das anomalias congênitas, é basicamente o que eu já falei. A laringomalácia, a traqueomalácia, o estreitamento de traqueia, a estenose da traqueia, estenose subglótica e bronquio traqueal. Vou explicar por imagem, vai ficar mais fácil. Dessas anomalias congênitas, as principais alterações vai ser um chiado que a criança vai ter quando ela vai respirar. Então, é audível, assim, principalmente quando ela vai estar dormindo, um chiado e uma respiração mais ruidosa dessa criança. Isso os pais conseguem perceber bem. E uma tosse repetitiva. Daí, com isso, vai ter um aumento das infecções, né? E pode até favorecer a hipertensão pulmonar, principalmente se estiver associado com uma cardiopatia congênita. Então, aqui seria a via aérea normal, que eu falei da cavidade nasal, geralmente já vai ser hipoplásico aqui, ou seja, vai ser menor essa entrada nasal. Aqui estaria a adenoide, então se ela crescer vai obstruir a via aérea, né? Aqui as amígdalas também, vou mostrar imagens, mas nessa região. Na laringe, então teria a laringomalácia, que eu já vou mostrar também. Aqui todo o tubo que é a traqueia, a bifurcação normal, que seria o bronco principal direito e o bronco principal esquerdo. E pode ter alteração nesse trajeto também. Então, aqui seria a laringomalácia. O que acontece? Aqui seria a via aérea normal,
ela é bastante permeável às cordas vocais, o ar entra e sai num sentido unidirecional, né? E na laringomalácia tem o espessamento dessas cartilagens de forma congênita, né? Principalmente os aritenoides, e dá para perceber que aqui a passagem do ar é maior do que aqui. Então o ar fica turbilhonando. Então quando a criança vai inspirar, ou seja, puxar o ar, vai fazer o estridor ou o chiado que eu comentei agora há pouco. Ao contrário da traqueomalácia, né? Deixa eu ver se eu não falei besteira. Isso, traqueomalácia. Que o normal seria, então, essa cartilagem da traqueia ser praticamente toda cobrindo a traqueia, né? Por cartilagem, ela não colaba, então ela fica nessa posição. Na inspiração, tem todo esse diâmetro de traqueia para entrar o ar, e na expiração, essa camada muscular entra um pouquinho e diminui um pouco o diâmetro, mas praticamente mantém a mesma coisa, né? Na traqueomalácia, esse anel cartilaginoso da traqueia é menor, então tem uma camada muscular maior. Na inspiração já se tem um diâmetro de via aérea diminuído, mas o problema maior é na expiração, quando a criança vai botar o ar para fora. Porque aí essa camada muscular ela vai entrar, né, vai obstruir a via aérea e aí vai fazer o estridor expiratório, né? Quando a criança vai botar o ar para fora, que vai dar aquele chiado que eu comentei agora há pouco. Aqui só a estenose de traqueia, né? Boca a boca, Mais meu afunilada. Deus, né? E também coisa de delegar, o teu instituto abre as portas para os outros fisioterapeutas, né? Que nem esse colega do Home Care que tá ganhando. Vocês, por favor. Deu, acho que deu. Obrigado. A traqueia vai ter mais afunilada, né, no final aqui, então vai ter um menor diâmetro da via aérea também, mas por alteração congênita. E aqui o traqueobronco que eu comentei. Falei lá no início que a traqueia e se divide em dois brônquios, né, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Algumas vezes a criança nasce com um brônquio antes desses brônquios normais, né, ou até tem outros segmentos mais abaixo. Isso favorece fazer pneumonia de lobo superior, sobretudo. Então, favorece a infecção. Mas muitas vezes essas cartilagens regridem, né? Assim como a laringomalácia e a traqueomalácia. Mas muitas vezes é preciso um procedimento cirúrgico, caso isso cause muita sintomatologia na criança, muita dificuldade de respirar. Ainda sobre as alterações de vias aéreas, o normal da nossa via aérea é ter os cílios. Para que servem os cílios? Eles batem de um movimento de baixo para cima do pulmão para a via aérea para retirar a secreção, retirar muco. Por isso que a gente tem aquela tosse que às vezes sai, né? Que é o normal. Nas crianças com síndrome de Down, esses cílios têm um batimento reduzido. Então, ao invés de tirar essa secreção aos poucos, essa secreção vai acumulando no pulmão. Se acumular a secreção lá, é mais fácil uma bactéria aderir a essa secreção e fazer uma infecção, né? Fazer uma pneumonia. Agora sobre obstrução de vias aéreas. As obstruções de vias aéreas superiores em crianças com síndrome de Down é comum e frequentemente de natureza multifatorial. Então, são causas importantes. Os achados fenotípicos que eu comentei anteriormente, os formatos da face, o nariz menor, a via aérea em si menor, alterações congênitas, que foram todas as que eu comentei agora há pouco, a nasofaringe estreita, podendo ocasionar rinocinusite crônica, que é mais comum nas crianças. Então, entendam isso tudo como um aglomerado de coisas que estão todas juntas. Então, pode ter também adenoide hipertrofiada, amígdala aumentada. Isso é interessante, além da macroglossia, né, que é a língua maior e tem hipotonia. Então, é mais fácil essa língua obstruir a via aérea, como dá para ver aqui na imagem. Imagine vocês que essa língua, quando a criança deita, ela vai para trás, além do palato mole também, ir para trás e fechar a via aérea, que seria o normal, né, da criança respirar, o ar passar por todo esse diâmetro, mas quando obstrui, vai ter o ronco, vai ter a apneia, né, que eu vou comentar na sequência. E aqui é interessante entender que como uma etiologia multifatorial, porque muitas vezes não adianta o otorrino ir lá e tirar a adenoide, tirar a amígdala, se não trata a rinocinusite, que vai hipertrofiar o corneto que está no nariz ali e também vai impedir a entrada do ar. E não adianta também só tratar isso e não se atentar para todas as outras causas que podem estar envolvidas. Mas é lógico que vai ter uma melhora com a cirurgia retirando a adenoide e retirando a amígdala, né? Mas sempre lembrar que tem outras causas também, não dá para os pais também acharem que vai melhorar 100% só com a cirurgia. Tem causas que são intrínsecas da síndrome e muitas vezes não tem como a gente
interferir muito. O tratamento, daí, não vou entrar muito no mérito, né? Eu sei que vai ter seminário específico sobre isso, mas pode ser feito lavagem nasal com soro fisiológico, corticoide nasal, antihistamínico, descongestionante tópico, para justamente tirar as secreções que estão ali e já melhora um pouco a via aérea, né? Fica mais pérvia para a entrada do ar. A hipertrofia de tonsila faríngea, que é adenoide, e de tonsilas palatinas, que são as populares amígdalas, requerem um tratamento cirúrgico a depender da obstrução causada, né? E é o que eu falei. Tem que estar aliado a outras terapias também, voltado para as outras causas que podem estar obstruindo. Então, aqui só para mostrar a adenoide, ela estaria aqui na nasofaringe, e quando ela está aumentada, observam vocês que aqui seria a entrada do ar, ela deveria passar por todo esse diâmetro. Se tem adenoide hipertrofiada, sobra só esse pouquinho aqui. Então, com certeza, a criança vai ter uma dificuldade de respirar. Aqui, obstruindo praticamente tudo, né? Então, essa criança vai ter uma respiração bucal, porque pelo nariz ela não consegue respirar. Não tem como passar ar por aqui. Então, ela vai respirar mais pela boca. E também não é bom, né? Aqui mostrando também a hipertrofia de amígdala. Então, imaginem vocês quando estão associadas as duas. A criança não consegue respirar nem pelo nariz, nem pela boca. Então, imaginem que isso, a criança, não é só pela questão de respiração. A criança já vai ter um atraso, ela não consegue respirar, ela não consegue dormir bem à noite. Então, não tem para onde fugir, assim, sabe? Então, tem que tratar como um todo. Por isso que o atendimento multiprofissional é importante. Aqui mostrando também, visto pela boca, né, as amígdalas, daí diferentes tamanhos, com certeza tratamento cirúrgico indicado, né? Agora sobre a apneia obstrutiva do sono. As crianças com síndrome de Down são mais suscetíveis aos distúrbios respiratórios do sono, como eu comentei lá no início. Em torno de 50% a 97% das crianças com síndrome de Down têm apneia obstrutiva do sono, em comparação com 1 a 2% da população pediátrica geral, das crianças em geral. Que é justamente todas essas questões que eu falei, né? A hipoplasia da face, ou seja, menor a face, a mandíbula menor, a macroglossia, a língua grande, a nasofaringe estreita. Eu estou sendo bem repetitivo porque quero que vocês entendam que são bastante coisas que afetam a via aérea. O palato alto, arqueado, estreito, então o céu da boca muito alto. E sempre lembrar também, aqui só mostrando, né, a língua caindo sobre a via aérea de novo, impedindo a respiração. Sempre lembrando também que a obesidade, hipotireoidismo e a doença do refluxo gastroesofágico aumenta a probabilidade de desenvolver distúrbio respiratório do sono. Isso, sobretudo, em adulto. Isso não é só criança com síndrome de Down. A obesidade, imagine vocês deitados, essa pessoa que tem maior gordura, vai favorecer a queda sobre a via aérea dessa gordura. Então, também vai favorecer a obstrução da via aérea. O refluxo, por que o refluxo? O esôfago estaria passando aqui atrás da traqueia, né? Se tem refluxo, por que vai ter refluxo? O esfíncter que controla o estômago é muscular. A criança com síndrome de Down tem hipotonia muscular generalizada. Então, esse esfíncter vai estar mais relaxado. A criança deita, ela acabou de comer, esse refluxo vem para a via aérea e pode entrar, vem pela via digestiva e pode ir para a via aérea. Daí, acumular lá no pulmão, acumular a secreção e favorecer a formação de infecção, né? E, além disso, podem ter também alterações congênitas comunicando a via digestiva, que são as fístulas, né? Fístula tráqueo-esofágica, pode comunicar a via aérea com a digestiva, favorecendo ainda mais esse refluxo ir para a via aérea. Então, o que vai sugerir a apneia obstrutiva do sono? A criança que vai ter um pouquinho de ar passando, como na segunda imagem, ela vai ter ronco. Mas quando obstruir totalmente a via aérea, vai ter apneia. Isso os pais conseguem perceber quando a criança está dormindo. Então, a criança está dormindo, começa a roncar e do nada para de respirar. E acorda agitada, né? Porque ela acorda em desespero, porque ela não está conseguindo respirar. Então, o ronco vai sugerir a obstrução. A respiração ofegante, então, maior frequência respiratória. Engasgar durante o sono, a respiração bucal, a criança vai tender a respirar pela boca porque pelo nariz ela não consegue, né? Seja hipertrofia de adenoide, o que for. A criança tende a dormir sentada ou com o pescoço hiperestendido, assim. Por quê? Porque justamente anula a ação da gravidade nesses casos. Quando a criança está deitada em decúbito horizontal, a língua cai toda sobre a via aérea. Se ela está sentada, essa língua vai ficar um pouquinho mais para baixo, não vai obstruir tanto. A criança pode acordar com suor à noite, né? Vai ter um sono agitado, vai ter a apneia testemunhada, ou seja, ela para de respirar e os pais conseguem observar.
e a enurese noturna secundária, que a criança faz muito xixi à noite, na cama, sobretudo, justamente porque esse pode ser um dos motivos, né? Agora, a escola dos Estados Unidos aqui recomenda que todas as crianças com síndrome de Down façam esse exame, que é a polissonografia aos 4 anos de idade, que justamente vai observar essa dificuldade de respirar durante o sono, né? Quanto que vai obstruir, quanto de apneia que ela vai ter, e também se a obstrução não é total, né? Aqui, só um parênteses, né? A gente está falando dos Estados Unidos, que recomenda isso. No Brasil não é tão disponível esse exame, né? Em Floripa, acho que não tem tantos locais que fazem, não sei se o SUS cobre também. Mas é interessante fazer, porque a gente viu que a porcentagem de crianças com síndrome de Down que tem a apneia obstrutiva do sono é bastante alta. E pode melhorar muito a qualidade de vida da pessoa se ela consegue tratar isso. Aqui só, não sou nenhum especialista na área, mas uma das alternativas que tem é justamente fazer a adenotonsilectomia, caso ela esteja hipertrofiada a amígdala e a adenoide, porque é um dos locais que podem ter obstrução e dificultar a respiração da criança. Então, se eu tiro ela, já melhora alguma coisa. Como eu falei, é multifatorial. Nem sempre agindo só nesse local, eu vou melhorar 100% da área da criança. Pode ter outras alterações que estão causando essa obstrução. E aí pode ser utilizada também a terapia com pressão positiva nas vias aéreas, que é basicamente uma máquina que fica jogando ar constantemente na via aérea para que ela não feche, e joga ar e consegue sair, né? A criança consegue respirar. Mas isso para o adulto usar já é muito incômodo. Imagino que na criança com síndrome de Down seja ainda mais, né? Porque essa máquina faz barulho e é bastante incômoda. Então, né, provavelmente físio vai saber muito mais que eu falar sobre isso. A disfunção imunológica na síndrome de Down. Só para vocês verem, essa tabela tem uma série de alterações imunológicas, eu vou comentar só sobre algumas. Que é basicamente a resposta subótima de anticorpos. Os anticorpos circulam no nosso corpo para nos defender. Existem diferentes, né, tipos de anticorpos, sobretudo o IgA, que está mais em mucosa, então, principalmente na via aérea, né, nariz, boca, que caso tenha um patógeno que entre, uma bactéria e um vírus, eles podem se ligar e favorecer a imunidade a atuar contra esse micro-organismo e não deixar ele se proliferar e fazer infecção. Além disso, a criança com síndrome de Down tem menor função e proliferação de células T e B. Essas células são linfócitos, sobretudo os linfócitos B, que vão se transformar em plasmócitos e produzir anticorpos. Então, já tem uma resposta subótima de anticorpos, uma resposta reduzida de anticorpos, eu vou ter menos células produzindo anticorpos. Então, imagine vocês que já vai ter uma deficiência imunológica bastante importante. Pobre quimiotaxia de neutrófilos. Neutrófilos são células que são as primeiras a chegar no local de inflamação, ou quando a gente tem um corte, qualquer coisa do tipo. Se eu tenho pobre quimiotaxia, ou seja, não consigo recrutar essas células para chegarem no local da inflamação ou da infecção. Então, vai dificultar a resposta imune efetiva contra esses micro-organismos. E o timo pequeno. O timo é um órgão linfóide. Sobretudo na criança, ele tem mais importância porque ele regride com o passar da idade. Então, se ele é menor, ele vai ter menos função imune também. Aqui, só para salientar, né, essas alterações que eu comentei são as alterações imunes e os fatores não imunes, né, que são as anomalias de vias aéreas que eu comentei até agora, o refluxo gastroesofágico, as anomalias do ouvido, tudo isso vai aumentar a suscetibilidade de infecções nessas crianças com síndrome de Down. Infecções de vias aéreas agora na síndrome de Down. As crianças com síndrome de Down têm maior incidência de hospitalizações por causa de infecções, principalmente pelo vírus sincicial respiratório. Esse vírus não é exclusivo da síndrome de Down, é o principal vírus que acomete as crianças em geral, por fazer pneumonia viral. E as crianças com síndrome de Down frequentemente vão estar associadas, quando infectadas por esse vírus, a estadias mais longas e complicadas no hospital. Então, precisam de suporte de oxigênio, vão precisar de uma internação mais prolongada, fazer medicação, enfim, é mais complicado, digamos assim, e pode fazer lesão pulmonar aguda também, e síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, basicamente, é mais grave na criança com síndrome de Down quando afetadas por esse vírus. O risco em geral de infecções graves, como pneumonia e sepse, que é uma infecção generalizada, quando a bactéria ou o vírus vai para o sangue e, enfim, afeta o corpo todo da criança. Pacientes com síndrome de Down e que têm doença congênita, doença cardíaca congênita, é consideravelmente maior do que naqueles com síndrome de Down e sem a doença cardíaca congênita. Então, é mais um fator importante para ficar ligado. O vírus sincicial respiratório é a causa mais comumente observada de infecções do trato respiratório inferior e bronquiolite na primeira infância, não só na síndrome de Down, como na
na faixa pediátrica em geral. Só para deixar aqui, então, o vírus sensicial respiratório, ele é um vírus, assim como o coronavírus. A gente não tem um tratamento específico para esse vírus. Mas quando as crianças com síndrome de Down, sobretudo, têm infecções muito recorrentes por esse vírus, existe o anticorpo monoclonal contra esse vírus, que é o bevacizumab. E daí, muitas vezes, claro que tem uma série de indicações, né, para quem realmente precisa, para ser usado profilaticamente, ou seja, antes da criança ter infecção, porque provavelmente utilizando esse medicamento, ela vai ter ela pode até ter infecção, mas com certeza vai ser menos grave, não vai ter um tempo de estadia hospitalar tão grande, não vai ter uma complicação tão grande quanto teria se não utilizasse o medicamento. As crianças com síndrome de Down também são especialmente vulneráveis e suscetíveis a infecções respiratórias, seja pelo vírus sensicial respiratório, seja por outros vírus, ou seja por bactérias, fazendo pneumonias. E só um parênteses para o SARS-CoV-2, né, que é o coronavírus agora, as pessoas com síndrome de Down, justamente o que eu comentei até agora, têm mais comorbidades, que é a imunodeficiência, né, a disfunção imunológica, pode ter cardiopatia congênita associada, pode ter todas as alterações de vias aéreas que a gente comentou. Se tiver obesidade, também é mais um fator de risco, né, isso em geral, não só na síndrome de Down, né, para o coronavírus. E caso tenha diabetes também, e vão piorar o desfecho contra o Covid, né, caso tenha. Então, é um fator de risco também. Geralmente as crianças, em geral, não são fatores de risco para o coronavírus, mas a criança com síndrome de Down, em função de ter uma série de alterações, tem mais chance de uma hospitalização e de ficar mais grave por causa da infecção pelo coronavírus. E é isso, essas são as minhas referências e muito obrigado. Muito bem, né, Gustavo? Muito boa a tua apresentação. Palminhas para o Gustavo, palminhas. Pessoal, vamos deixar aberto, então, o nosso... Pode tirar daí, Gustavo, para a gente se ver, né? E vamos deixar abertas para perguntas ali, ou no chat, ou o pessoal quer abrir o microfone. O Gustavo falou bastante, né? Tem bastante conteúdo, muito bom o conteúdo. Eu não sei se a Thaís ainda está aí, se ela quer comentar, a nossa convidada. Oi, tudo bem, bom? Thaís? Tudo. Tudo Acho que a gente já se encontrou no infantil, em algum lugar, tu não me é estranha. Pode ser. Tudo bom? É meu filho. Oi! Já foi. Ele sempre participa das minhas aulas. Isso aí. Então, Thaís, o que tu queres complementar? Alguma coisa? A maioria daqui são estudantes, mas sempre tem uns pais que, se não podem ver aqui na hora, ela vai ficar gravada e os pais acessam depois. Não sei se tu queres comentar alguma coisa. Então, primeiro eu queria dar parabéns pela aula, né, e pela iniciativa de vocês, na outra eu também consegui assistir um pouquinho só, mas eu queria dizer que eu fiquei muito orgulhosa dos alunos e de vocês e de todo mundo que faz isso, a gente ter um conhecimento maior sobre a síndrome, sobre o que a gente pode fazer também para ajudar essas crianças, os pais e até nós, os profissionais de saúde, a melhorar o atendimento. Então, eu fiquei muito feliz quando os alunos me ligaram e pediram se eu queria participar, olhar, assistir, dar algumas dicas, né? Então, parabéns. E, em segundo lugar, dar parabéns para a aula do Gustavo, que foi muito boa, super didática, né? Deu para a gente relembrar bastante coisa. E eu acho que a única coisa que podia, assim, lembrar só que, como eu sou neonatologista, né, que é a minha área mais, a gente pega ali ao nascimento, da parte respiratória, ele falou tudo, assim, não faltou nada, ele até citou a parte cardiológica, mas lembrar bastante, né, que uma das principais causas lá de desconforto respiratório, principalmente ao nascimento, são as cardiopatias, que a gente vê bastante quando os nossos bebezinhos nascem e tem que ir para UTI, né? E uma coisa também que estavas falando e a gente agora, por acaso, a gente está com bastante bebês lá com síndrome de Down e prematuridade. Eu não sei se até é uma coisa que a gente vai começar a dar uma estudada, ver se o coronavírus tem alguma coisa a ver com esses partos prematuros aí. Mas a gente teve, por acaso, nos últimos meses, sempre tinha uma criancinha com a síndrome.
Então, e fora isso, foi maravilhosa a tua aula. Eu até me meti ali no bate-papo, eu não sabia se podia ou não, mas lembrar da Deve, né? amamentação. Deve. Então, que ele falou da amamentação, tu citasse também a amamentação e principalmente a mamadeira, né? Que o uso de mamadeira, ele piora ainda o risco de otite de repetição, por causa que a pressão é um pouco maior, o jeito de sugar é um pouco diferente de sugar o seio. Então, sempre, não só por isso, mas devido a todos os benefícios do leite materno, lembrar também que, principalmente, não usar mamadeira. Querido, quer participar? Thaís, eu vou te perguntar, já que tu abriu aí, né, que está tendo bastante paciente com síndrome de Down e prematuro, qual maternidade que está trabalhando? Eu trabalho na Carmela Dutra. Na Carmela. Tá certo. Isso. A gente teve alguns agora, assim, quase todo mês a gente está tendo um bebezinho lá. Agora a gente está com uma, a gente deu alta também, semana passada para outro bebezinho, os prematuros. E parece assim que foi muito boa essa aula, assim, para relembrar todas as dificuldades que esses bebês enfrentam, além de ser prematuro, né? De começar já, mas eles saem, são super guerreirinhos, né? É isso aí. Ai, que bom falar contigo. Depois eu vou pedir para acho que é a Maria Eduarda ou a Maria Fernanda, eu sempre confundo as meninas. Me passarem um contato teu, Thaís, um e-mail, alguma coisa, para a gente trocar figurinhas, porque a gente está querendo mesmo fazer essa pesquisa tanto de acompanhar a Daiane, que é a físio que trabalha ali no Carmela, que é da UDESC, minha colega, né? A gente quer acompanhar os bebês que as mães tiveram Covid em qualquer fase da gestação, não só no trimestre, não só no parto. A gente está pensando em fazer um ambulatório ali e acompanhar para a gente ver se o Covid lá no primeiro trimestre não pode causar alguma coisa, né? Tá? E também então, a gente falar. já está fazendo esse trabalho, a gente já está fazendo essa pesquisa. Olha que bom. E também essa questão desse aumento da prematuridade. Eu tenho colegas da enfermagem que relataram isso para mim bastante também, assim, que não as mães não Covid diretamente, mas indiretamente, que eu acho que está ligado a fatores de estresse, né? Com certeza. Além do estresse, a síndrome inflamatória, né? Então, assim, em relação a a tua primeira colocação da pesquisa, a gente está fazendo já. Inclusive, eu estou mandando esses pacientes lá para a HU, que eles estão acompanhando lá de todos, né? As crianças com mães que foram Covid. Certo. Lá com a físio lá acabei de pensar o nome dela, tem o contato dela também, vou falar com ela. A legal. físio da Carmela, a gente está com 3... não tem não. No HU que faz o acompanhamento que faz o desenvolver lá, né? O núcleo, né? O núcleo desenvolver. Tô com o nome dela, mas não sai. Daqui a pouco vem o nomezinho foi minha colega de faculdade. Então, acho que seria interessante, depois a gente pode conversar em particular, assim, sobre novas parcerias. Eu quero muito acompanhar essas crianças, principalmente da Grande Florianópolis, do continente, entende? Como a gente está aqui na Palhoça, a gente vê que ali na parte continental, né, tanto a UDESC, a UFSC, elas dão conta dessas crianças, mas cruzou a ponte aqui, São José, Palhoça, Biguaçu, essas crianças às vezes ficam, se elas não conseguem ir para a ilha, ir lá para o HU ou para Carmela, as crianças ficam bem perdidas, sabe? Eu tenho várias, eu tenho criança que a gente achou e assim, O2 dependente, vai para casa com O2, não faz físio, umas coisas, sabe, bem assim, graves que a gente poderia estar atuando e, nossa, melhorando ali a qualidade de vida, né? Muito. Sim, sim. Mas, eu estou aberta a parcerias. Que bom. Tudo que é pesquisa, pode me chamar que eu gosto. Obrigada, tá, Thaís? Eu vou pegar o contato, então, depois com as meninas, tá? Boa noite, um beijo no filhote. Obrigada mesmo. Vamos lá, queridos alunos e pais que estão por aí. Perguntas para o Gustavo.
Quem é? Se apresenta, fala. A Maria Fernanda, oi, tudo Oi. bom? Muito boa a apresentação, Gustavo, parabéns. Eu só queria avisar que eu acho que o chat tá bloqueado. Eu acho que, não sei se de repente tu botou ali. Não estão conseguindo escrever, gente? Eu fui tentar Não tá dando escrever. pra digitar. E agora? Onde que faz isso? O que aconteceu, gente? Será no chat? Vamos tentar sair da tela inteira aqui. Liberou, André, eu acho. Pra mim tá Tá? liberado agora. Tentem escrever, vê. Agora deu, prof. Agora deu certinho aí. Valeu. Estranho. Ô, Maria Fernanda, é você que tem o contato da Thaís? Sim, prof, eu acabei falando com ela, depois eu te mando daí por e-mail. Manda o e-mail dela para mim, por favor. Pode deixar. Ou o contato que tu tiver, tá? Pode dar meu celular também, não tem problema. Ela continua aí. Tá bom, obrigada, Thaís. Vamos lá, tudo bem, liberou. Parabéns, Gustavo. Vamos, gente, perguntinhas. Aproveite que o Gustavo está disposto. Eu sei que a aula foi boa, não ficou dúvidas, mas a gente sempre tem uma coisa que a gente quer perguntar. Aproveita. Silêncio. Gente, vamos começar os atendimentos remotos, tá? Amanhã já tem grupo. Quarta com a prof, né? Quarta-feira é comigo. Então, vamos fazer o seguinte, a partir de agora. Ninguém mais posso dar o dole 1, dole 2, dole 3 e nós encerrarmos. Gustavo, você vai disponibilizar os seus slides? Posso mandar sim, pode deixar. Bota lá no grupo do Motiva, tá? Obrigada. Beleza. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa? Perguntar? Senão eu vou encerrar, vou parar a gravação, vou abrir... Opa, alguém falou? Não? Não? Vou encerrar a gravação, vou agradecer todos que estão presentes, né? Vou deixar os pais, a Thaís à vontade, vou parar de gravar para agora a gente discutir um pouquinho dos atendimentos remotos dessa semana, tudo bem? Tá? Então, o pessoal que quer jantar, que não vai fazer atendimento remoto, tá liberado. E quem vai fazer atendimento remoto, vou pedir para ficar para a gente conversar um pouquinho sobre eu já comecei a fazer os agendamentos, tá bom? Ok, vamos parar de